Bom, eu vou entrar nesse caminho aí que o pastor Jaziel entrou. Eu tenho um filho de 13 para 14 anos agora, e eu tive muitos desafios e tenho muitos desafios, e eu queria perguntar para vocês quais foram os maiores desafios com os seus filhos, mas principalmente pensando em como apresentar o caminho e o evangelho aos seus filhos. Porque a gente sabe que tem muitos percalços, então onde a gente entrou? O Jaziel, por exemplo, tem um filho que se desviou, por exemplo, é corintiano, olha que coisa. Eu não consigo entender isso. O pai está no caminho, o irmão mais velho está no caminho, aí o irmão mais novo vai se desviando. Não dá assim. Mas tudo bem. Mas pensando no caminho do Senhor, no Evangelho, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram na educação dos filhos de vocês? 3 minutos para cada um. Começa agora com o Jaziel. Na verdade, eu sou São Paulino, o Marquinhos é corintiano e o André é palmeirense, cara. Aqui a gente tinha muita liberdade de escolha, né? Bom, você sabe que a coisa talvez mais importante para a gente é passar a tocha da fé para os filhos. Eu tinha vários medos. O primeiro medo é que meus filhos não fossem convertidos. Quando eu entrei na CEPAL, isso faz uns 20 anos, um dos missionários lá falou: como é que é esse negócio de ter 2 filhos pastores? Falei: como assim? Aí ele falou: porque os meus 2 filhos nem são crentes. Daí eu falei: caramba, foi que eu fui cair minha ficha do privilégio que eu tenho de ter 2 filhos pastores, né? Então, eu tinha essa preocupação que meus filhos tivessem a experiência com Deus, que eles não fossem religiosos, porque eu fui religioso até os 17 anos. Fui presbiteriano, fui aquele filho pródigo que ficou em casa, o mais velho, sabe? Nunca fui para o mundo, não fumei, não bebi, não me... Eu era um certinho da igreja. Então, quando eu fui para o acampamento Palavra da Vida, lá os americanos apresentaram o evangelho de uma forma pessoal para eu tomar decisão. Então, realmente eu me converti, né? E depois tive o chamado missionário, que eu tive dificuldade porque era para ser missionário entre os índios. Eu não queria. Depois que eu entendi que podia ser missionário com jovens, que eu queria ser missionário entre os jovens, né? Foi o que aconteceu. Agora, o que eu tinha a meu favor é que nós começamos o acampamento aqui, e nos acampamentos a ênfase é essa, né? Aceita Jesus, né? Nasce de novo, aquela coisa. Então, eles receberam isso. Então, o próprio Marquinhos decidiu-se, eu pregando no culto da fogueira. E ele já tinha me ouvido muitas vezes, mas tem um momento de Deus, né? E o André foi aqui em casa, a gente orando, os idosos, né? Os dinossauros da verdade, e a gente orando, a gente se ajoelhou as pessoas no centro da sala, orávamos por ele, e o André estava aqui ouvindo na outra sala. Quando a gente terminou, ele chegou e falou: eu quero que vocês orem por mim também. E aí ele ajoelhou-se, a gente orou, e eu acredito que foi aquele momento que ele decidiu se consagrar. E minha filha, ela não é pastora, porque é proibido na presbiteria, mas se tivesse do pastora, Brasil, ela hein? sim. É presbiteria do Brasil, porque a IPI pode, né? E eu fui 20 anos pastor da IPI. 20 anos. Mas, então, a Raquel, ela é professora no Mackenzie, ela é doutora em línguas, está fazendo o 2º doutorado, está na França agora com a família, vai ficar 1 ano lá. Então, assim, eu fui... Oi, voltou? Voltou. Então, eu fui um pouco rebelde.
A influência americana é muito grande na minha vida. Mas depois eu percebi que não é bem assim, que você pode educar pela lei ou pela graça. E aí eu aprendi que Jesus, olha que interessante, ele crescia em estatura, em sabedoria e graça. 3 coisas diferentes. Então, eu entendi que eu como pai, deveria dar para os meus filhos crescerem sadios fisicamente, dar boa educação no colégios, para eles terem sabedoria, mas, principalmente, ensinar a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia para eles. Então, sempre eu ensinava, olha, papai gosta de vocês, vou dar tudo que vocês querem, mas vai ter uma hora que papai não vai poder dar a você o que você quer. Mas não desista, porque você tem um outro pai que é muito maior que eu, que não é seu avô, é o Pai do céu. E eles entenderam isso. E tiveram, então, todos eles, os 3, uma experiência com Deus de conversão e de novo nascimento, e depois do ministério. Foi esse mais ou menos o que aconteceu. Muito tá certo, Pedrinho? Agora é o Josué. Isso. Josué, agora é ruim porque aqui em casa a gente senta na mesa para tomar café, quando reúne a família, e é só discussão teológica, rapaz. Aí é duro. Eu prego, aí chega aqui, eles acabam comigo. O senhor falou heresia, aí acabam comigo, rapaz. É duro isso. Põe a vara sobre a mesa. Coloca a varinha na mesa. O senhor falou sobre isso, eu lembrei, eu apanhava demais. Jesus, essa bendita vara. Eu quero descobrir quem foi que escreveu isso aí. Enquanto estiver lá no céu, a gente vai pegar esse cara, vou conversar sério com ele. Mas o João é aquilo que eu tinha falado em cima da repetição. E o João, ele não observa você. Eu acho que todas as crianças, eles não observam muito você em cima daquilo que você fala, mas ele observa muito as suas atitudes. É muito engraçado o quanto eu mudei da forma como eu sou. Só que eu vinha repetindo com o João, né? E aí eu criei uma oração com ele para ele dormir, né? Porque eu acho que a minha maior missão é ensinar o amor do Jesus que eu gosto, do Jesus que eu conheço, do Jesus que eu amo, do Jesus que eu entendo como Cristo para mim. E passar isso para ele é completamente lúdico. O autista não entende o abstrato, ele entende o concreto. O autista não entende está chovendo. Se ele encostar a chuva, ele sentir a chuva nele, ele falou, está chovendo. Amanhã não existe. Né? E aí, existem muitas situações na Bíblia, o futuro a Deus pertence, é muito claro isso para o João. Para a gente, não. Ele vive o hoje, ele vive o presente, ele vive exatamente assim. E dentro dessa situação, eu tive que ensinar o João. Então, eu criei uma oração para ele repetir comigo na hora de dormir. Né? E ele repete a oração todinha. Mas foram 4 anos repetindo a mesma oração, 5 anos repetindo a mesma oração, para ele poder falar essa oração comigo. E aí, a minha mãe é muito pentecostal, né? É muito engraçado. Então, ela vem para orar, e ela começa aquela oração, e não sei o quê, e ela fala em nome de Jesus, e eu repreendo, e eu falo. O João faz igualzinho, gente. É a coisa mais legal do mundo. E ele pega, e ele faz igual. E aí, foi engraçado, que eu acho isso muito importante, porque a gente ora para, né? Tô com dor, vamos orar, né? E ele queria um brinquedo, e eu estava muito mal, eu estava muito resfriado. E aí eu falei, João, papai tá mal, papai não consegue ir no shopping com você hoje, eu não vou conseguir sair daqui para ir pro shopping, eu não vou comprar o brinquedo hoje.
papai tá mal, vamos orar, papai, vamos orar, papai. Ele pôs a mão na minha cabeça e orou. Oh, Deus, abençoa o papai, oh, papai do céu, que não sei o quê. Ele acabou de orar, em nome de Jesus, amém. Eu falei, amém, filho, obrigado por ter orado pelo papai. Ele falou, papai, agora vamos no shopping. Porque, tipo assim, eu orei, cara, você vai ser curado, vamos embora, acabou, é isso, levanta daí. Aquilo me deu um tapa na cara de uma forma que eu falei assim, meu, que é isso? E a gente fica numa brisa de ficar chorando, e morrendo. E eu falei, não é isso. É como o João orou. Essa é a verdade. E aí tem uma frase que eu falo para ele desde muito pequeno, muito pequeno. Porque o primeiro diagnóstico que eu recebi do João foi assim, seu filho não vai andar, seu filho não vai correr, seu filho não vai brincar, seu filho mal vai reconhecer que você é o pai dele. E hoje meu filho mora comigo, né? Eu sou separado da mãe dele, e quem cuida do João sou eu. Não é fácil ser empresário e cuidar, ter todo esse time, ter uma equipe enorme me ajudando a cuidar do João. Graças a Deus, Deus tem dado condição para isso. Mas eu falo para ele, João, você tem a mente de Cristo, você é curado. E isso, desde a primeira vez, mexeu comigo e mexeu com ele. E a hora que você está conversando com ele, você fala, João, você tem a mente? Ele fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou curado. Eu não falo sou, né? Porque o pronome para ele, ele não entende. Eu, você, né? Ele não entende isso. Então ele fala que ele trabalhar comigo. Papai, posso trabalhar comigo? Ele não consegue colocar ele dentro da frase o eu, você. Mas eu entendi que Jesus para o meu filho é o Jesus que eu falo para ele como que é. Eu entendi que o Jesus para o meu filho é o Jesus que eu mostro para ele todos os dias. Eu entendi que o Jesus para o meu filho é o Jesus que eu faço ser Jesus na minha vida, entendeu? Aí ele viu esse Jesus. E isso tem sido muito legal. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendo que eu mostrei para ele como é a verdade de Cristo. Mais ou menos assim. Muito bem. Edson. Não é por acaso que nós três estamos aqui hoje, viu? O Espírito Santo move as coisas para a gente receber informações, não só nós aqui, mas as pessoas que estão nos ouvindo e que, porventura, vão nos ouvir também dessa mensagem gravada. Josué, você pode falar quantos anos tem o João? Hoje o João está com 17. 17, tá. Nós temos duas filhas, né? A Emily tem 34 anos, a Ellen tem 31, e nós participamos sempre da igreja. A Marimília tocava... agora está perto. A Marimília tocava violão junto com as crianças, chegou a fazer coralzinho, né? Que a igreja é uma sanfona, às vezes tem bastante crianças, às vezes diminui, então são etapas que a igreja vive. E a Marimília pegou uma época de um grupo bom de crianças que ela tocava violão, as crianças cantavam, cantatinhas, assim. E eu vejo a presença das minhas filhas na igreja por esse contato, o dia a dia na igreja, Deus nos permitiu que nós construíssemos uma casinha perto aqui de Sorocaba. Mas eu tinha o coral. E de domingo era um sufoco, porque 2h da tarde a gente tinha que sair de lá almoçado. 2h, no máximo 3h da tarde a gente tinha que sair de lá almoçado. Porque eu vinha e me trocava na igreja. 4h30 tinha ensaio do coral, 4h30 ou 5h tinha ensaio do coral. Então, elas participaram disso, porque elas estavam sempre com a gente, né? Aí a Marimília ia ou um dia para a casa da mãe dela, que era perto da igreja, ou um outro dia, mas não era todo fim de semana, acontecia isso uma vez por mês. Então, eu acho que foi muito da presença nossa ali no trabalho da Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, e que elas sempre se comprometeram a esse trabalho. Eu nunca as forcei
a fazerem a pública profissão de fé. As duas foram batizadas na infância, eu nunca as forcei a fazer a pública profissão. E a Ellen tem um bom emprego, ela fez secretariado bilíngue na Metodista, ela viveu 2 anos nos Estados Unidos, então ela tem um inglês muito afiado, né? Tanto que ela voltou ontem de lá, da casa onde ela viveu esses 2 anos, e criou um vínculo muito grande. Então, as minhas 2 filhas têm um senso de justiça muito grande, elas têm a Jesus no coração, com temor a Deus muito grande, mas eu deixei elas livres para elas decidirem o momento que elas quisessem fazer isso. A Ellen conheceu o Alan no Tinder. Eu não gostava desse negócio, e continuo não gostando. E o Alan é um presbiteriano roxo. A Ellen falou de onde era, tudo. Ele falou assim, acho que no primeiro encontro, segundo encontro deles, eu conheço seu pai e sua mãe. Ela falou assim, mas como? Porque eu namorei fulana de tal lá na sua igreja. E o seu pai era o regente do coral. Sua mãe cantava loira, alta, lá no coral. E ela veio a fazer a sua pública profissão de fé. Ela está na igreja presbiteriana paulistana, ali na Alameda Santos. Eles moram aqui em Santo André, é longe para Chuchu para ir lá, mas eles vão. A Emily, também deixei ela livre para isso. Ela saiu de São Bernardo, ela trabalhava em Ribeirão Pires, foi trabalhar na mesma empresa em Mairink. Ela mora em São Roque, que é perto aqui também. Conhecendo uma igreja, ela foi para a Igreja Batista e lá ela sentiu no coração que ela devia professar sua fé. Só que o pastor pediu para que ela fosse batizada novamente, porque ela tinha sido batizada na infância. E ela veio falar comigo, né, pai, olha, eu vou aceitar ser batizada, né? Desculpa, quase pedindo desculpa para mim. Eu falei, filha, de forma alguma. Eu e Maria Emília, meus pais, meus tios, meu sogro não, minha sogra, meu sogro já havia falecido. Ficamos muito felizes com isso. E ela desceu as águas do batismo, fez a pública profissão de fé, ela frequenta uma igreja batista ali pertinho da casa dela, em São Roque. Então, esse temor a Deus, eu acho que levou-as, no momento que elas sentiram a necessidade de professar a fé, mas elas nunca deixaram de ir à igreja por não serem professas, por não votarem na igreja, nada disso. Então, essa posição que nós temos aqui, de muito felizes com isso, muito felizes. O Matheus também, muito envolvido, assim. Lá não tem tantas crianças, mas nós fomos no acampamento o ano retrasado, era o pastor Jower, né, que estava lá no projetor, e cantando, ele acabou um cântico, ele saiu de perto da gente e foi lá para o pastor, qual que é o nome desse cântico que eu quero achar no meu celular? E ele tinha, acho que 9 anos. Qual que é o nome desse cântico que eu quero? Aí o pastor passou para ele. Porque é envolvido nisso também, né? Ele é envolvido e, assim, esperamos, ele está com 11 anos agora, esperamos que em breve ele se decida, né, pela a sua profissão de fé também, mas sem forçar. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele tem esse conhecimento, ele faz oração, então nós estamos muito assim envolvidos com a nossa família. É um prazer muito grande tê-los aqui. De domingo, às vezes, enche a mesa aqui com as filhas e os netos e o outro namorado, né, dela também. Então, nós somos uma família muito feliz, muito feliz. Muito bem. E muito abençoada também.